todos. Hoje, dia 2 de setembro de 2020, às 19 horas, como de costume, vamos dar início a mais um seminário virtual do curso de Licenciatura em Física do Cefet Rio. E hoje a gente tem o prazer de receber esses 4 convidados que estão aí na tela, compartilhando a tela comigo, onde a gente vai fazer uma mesa redonda, né, uma mesa de discussão sobre pós-graduação em outras áreas do conhecimento, né? Então, temos a Beatriz, a Gabriela, a Desirê e o Nicolau. Cada um seguiu uma área diferente em relação à área do nosso curso, que é a licenciatura em Física. E hoje, nesse bate-papo, eles vão contar um pouquinho sobre motivação, processo seletivo, burocracia, falar um pouco do estudo individual deles para o mestrado e para o doutorado, no caso de alguns. Então, a gente vai compartilhar, eles vão compartilhar essa experiência com vocês, espero que vocês gostem. Bom, inicialmente, né, gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão presentes, agradecer muito a presença de todos, mas em especial aos 4 que estão aqui e aceitaram passar esse tempo com a gente, compartilhando com a gente essa experiência que eles tiveram ou estão tendo no momento. Então, inicialmente, gostaria de agradecer aos 4. Eu vou me tirar aqui da tela, porque hoje o foco é para vocês, né? Então, vou deixar só vocês 4 aí, e vou apresentar cada um rapidamente. A Beatriz Vargas Rocha, né? A que está com fone ali, ela atualmente faz doutorado em engenharia elétrica, né? Ela finalizou o curso de graduação conosco na licenciatura em física aqui no Cefet Rio. Depois ela seguiu para o mestrado em engenharia elétrica, finalizou e agora está no doutorado em engenharia elétrica. Muito bem, a Desirê Souza Gonçalves, é essa que está de óculos vermelho na nossa tela. Ela também finalizou o curso de graduação conosco, licenciatura em Física pelo Cefet, e atualmente ela é mestranda já nos trâmites finais ali para finalizar o seu mestrado em metrologia no Inmetro. Acho que se de dizer que a Bia fez mestrado na PUC do Rio e agora doutorado também na PUC do Rio. Então, a Desirê está no Inmetro, fazendo mestrado em metrologia. A Gabriela Silva Pinto, ela finalizou também a graduação conosco, licenciatura em Física, atualmente faz uma segunda licenciatura, curso de matemática, né? A Gabriela, ela iniciou um curso de mestrado em engenharia nuclear pela COP, né? E ela vai contar um pouquinho para a gente sobre esse caminho. Ela acabou largando, mas eu fiz o convite a ela justamente para ela contar para a gente um pouco dessa experiência de vida e como são as matérias, como é o ingresso e tudo mais. E, para finalizar, a Gabriela ela atua também em escolas particulares da cidade de Petrópolis, ensinando matemática e física. Bom, o Nicolau Borsato Gonçalves, se não me engano, é isso? Nicolau Gonçalves Borsato, né? Isso, obrigado. O Nicolau Gonçalves Borsato, ele também fez licenciatura em Física conosco, pelo Cefet, e aí depois ingressou no LNCC, Laboratório Nacional de Computação Científica, fazendo mestrado em modelagem computacional. Então, o Nicolau, ele também está nos trâmites finais, na verdade já fez a sua defesa de mestrado, e agora espera só a finalização da conclusão da burocracia. E o Nicolau também atua como professor, né, de física que e atua em diversos níveis de formação, ensino fundamental, médio e também de jovens e adultos. Muito bem, gente. Então, se eu esqueci alguma coisa ou não falei, ou acabei falando alguma coisa errada, por favor, me corrijam quando for a fala de vocês. E, mais uma vez, muito obrigado por estarem presentes aqui compartilhando a experiência. Bom, e a primeira rodada de pergunta para discussão é: por que você escolheu cursar a pós-graduação em outra área do conhecimento? Então, como a gente combinou aqui, eu vou passar a palavra para Beatriz, depois Desirê, Gabriela e Nicolau, e depois nós vamos mudar um pouco essa dinâmica de apresentação para que o primeiro não seja sempre o primeiro e o último não seja sempre o último. Bom, então, eu vou passar a palavra para a Bia e, mais uma vez, agradecer muito a presença de todos, em especial dos nossos apresentadores. Bia, então você está com a palavra. Ok. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Daniel, de novo pelo convite. Então, na verdade, eu parei para pensar um pouco nessa pergunta depois que você me enviou, porque eu acho que foi um processo muito natural para mim.
eu decidi começar a ir para o mestrado lá na engenharia elétrica no 6º período da física, né? Quando eu estava no Cefet ainda, no finalzinho do 6º período, quando eu fui visitar a PUC, né? O Daniel levou alguns alunos para visitar o laboratório, né? O LabCem, onde eu trabalho hoje, e a PUC Rio, e fui eu e mais 2 colegas, e me encantou muito todo o laboratório, toda a dinâmica que tinha, né? De todos os experimentos e as medidas, e o Daniel explicou quais os trabalhos, né, eram realizados lá. E a partir dali, depois eu já comecei uma iniciação científica também, né, com o Daniel nos 2 últimos períodos do Cefet, no 7º e 8º, e em células solares, que é o tema que eu trabalho hoje até no doutorado. Então, acho que foi um processo muito natural de ir para a PUC, de me encantar muito com todo o espaço, com o laboratório. Eu cheguei a conversar com alguns pesquisadores de lá na época e fazer toda a iniciação científica, né, um ano de iniciação científica. E foi muito natural todo esse processo para depois, já direto, 10 dias depois que eu defendi, já ingressar no mestrado na engenharia elétrica. Que por mais que seja engenharia elétrica, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? É muito trabalho muito em física, muito em materiais também, que é uma parte que eu gosto bastante. Então, é isso, é um pouco disso. Foi isso. Obrigado, Bia. Vou passar a palavra então agora para Desirê. Olá, boa noite. Obrigada, Misha, pelo convite. Se você não tivesse passado por mim na rua aquele dia, eu acho que eu nem teria visto, que eu quase não uso aquele e-mail que você me mandou. Então, meu interesse, na verdade, começou quando eu ainda estava também no Cefet. Foram nos 2 últimos anos, eu fiz estágio no Inmetro. Uma amiga nossa lá da graduação, a Yasmin, era bolsista. E eu sempre quis saber como que era lidar com a física sem ser dentro da sala de aula. Aí um dia eu perguntei a ela se ela poderia me informar quando que ia ser o processo seletivo para fazer estágio. Porque ela falou assim, Desirê, lá todo ano tem processo de estágio. Eu falei, legal, então me avisa. Aí ela me avisou, eu mandei a inscrição, fiz o processo seletivo, que esse ano até teve, agora o processo seletivo é diferente, é pelo CIEE. Mas quando eu me inscrevia, você mandava o seu currículo por e-mail, fazia uma redação, uma dinâmica em grupo, e quando você era selecionado, você ia para o Inmetro, fazia uma reunião, eles mostravam a história do Inmetro, e qual era o laboratório, né, que você estava sublocado devido à sua área de formação. Aí, a partir dali, eu fui gostando mais da metrologia, né, à toa que foi o tema também no meu TCC, né, que foi o Sistema Internacional de Unidades no Ensino de Física, e acho que me despertou meio que assim, paixão, sabe? Eu nunca imaginei que eu fosse querer fazer mestrado em uma outra área, eu sempre me senti um pouco perdida em questão do que fazer depois da graduação, e lido até hoje com excelentes profissionais, gosto muito de todos eles, eu sempre falo isso, que eu sou muito grata ao lugar que eu caí, né, vamos dizer assim, né, da divisão do laboratório, e foi isso. O meu interesse foi a partir do meu estágio. Muito bem, obrigado, Desirê. E isso só demonstra para a gente, a Bia e a Desirê falaram, né, que quanto mais coisa a gente faz durante a graduação, isso abre nossas portas, nosso caminho, nossa cabeça para o que a gente vai fazer depois, né? Então é sempre importante a gente ter isso em mente e já se envolver com alguma coisa durante a graduação. Obrigado, Desirê. Vou passar a palavra agora para a Gabriela. Oi, gente, boa noite. Também queria agradecer a participação aqui, né? Então, até então, no meu curso de graduação, a gente pouco falou, ou acho que não falou, sobre essa questão da nuclear e da relação com a física.
no sentido de fazer pesquisa e pós-graduação nessa área. Até que um dia teve uma palestra com uma moça que ela fazia doutorado no IRD e acho que ela trabalhava na Souza Marques, com essa área de física médica. E ela falou pra gente, e eu fiquei assim, gente, o que que é isso? Eu quero saber. Aí depois eu chamei a moça para conversar, tirei dúvidas com ela. E aí eu comecei a ler sobre e a descobrir outras áreas da física, como a física médica, e aí me interessou. Apesar de eu ter um cunho muito ligado ao ensino, eu não gostei só do ensino, sabe? Eu gosto muito do ensino, mas também gostei dessa área. E aí, pesquisando, entrando no site, como já era o ano de formação, eu não sei se tem alguém aí formando, mas quando eu estava já para formar, eu ficava rata de edital, né? Vamos ver o que que tem, quais as possibilidades que existem, para aproveitar que a gente já está num ritmo de estudar para continuar, porque eu não queria parar. E aí nessa eu descobri e acabei me inscrevendo no processo seletivo de mestrado na parte de engenharia nuclear na UFRJ. E aí é isso. Tá certo, Gabi. Então, muito obrigado. Essa fala da Gabi mostra para a gente que a gente não tem que ter vergonha de entrar em contato com os pesquisadores, os professores que a gente vai tendo contato ao longo também da graduação, porque na maioria das vezes, não posso falar que são todas, geralmente essas pessoas são super abertas, né, para conversar com a gente enfim, falar sobre a experiência, ou até mesmo abrir uma oportunidade, né, de trabalho no próprio laboratório ou coisa do tipo. Então, obrigado, Gabi. Vou passar a palavra agora para o Nicolau. E aí, Nicolau, fica à vontade. Eu já tornei você um apresentador. Se você quiser compartilhar aquela apresentação, você já pode Só um fazer. minutinho, porque o mais não apareceu para mim aqui. Ah, tá. Eu vou ter que fazer um negocinho, então, rapidinho aqui. É porque eu coloquei o celular. Foi mal. Então, agora deve ter ido. Tá, Então, gente, a confusão é porque eu sou pobre e o meu notebook tem uma péssima câmera. Então, para dar uma sensação melhor para vocês, eu estou apresentando por um aparelho e pelo outro eu tô falando. Mas eu fiz uma pequena apresentaçãozinha, sabe, coisa boba, para só para vocês poderem ver o que eu penso, né, a respeito. Que a primeira pergunta seria: por que você escolheu cursar a pós-graduação em outra área de conhecimento? E aí, eu posso falar que basicamente a minha motivação, ela tem muito a ver com o meu trabalho específico, que é o que eu vou entrar aqui de maneira bem superficial, na verdade. Eu trabalhei com uma área específica de desenvolvimento de fármacos, que é uma área para desenvolver, por exemplo, um potencial remédio para resolver um problema específico. Por exemplo, atualmente seria o problema do Covid, né? Todos os pesquisadores estão focando em tentar resolver esse tipo de problema. E a minha motivação, como eu disse, tem super a ver com isso, por causa dos slides a seguir. Eu vou pular esse monte de coisa já, né? Já que eu vou introduzir basicamente nesse aqui. É o seguinte, a área que eu atuei, a área que eu estudei, ela é basicamente uma área que a gente estuda para poder tentar entender as interações atômicas e moleculares entre um remédio e uma proteína. Uma proteína ela pode ser basicamente uma região responsável pelo vírus do Covid, por exemplo, para impedir que ele faça a reprodução. Se o vírus não reproduz, ele não consegue, por exemplo, afetar tanto, por exemplo, o pulmão das pessoas que estão sendo afetadas pelo Covid. E aí, a minha motivação está justamente aqui. Por exemplo, atualmente, o DocTor, que foi o programa que a gente trabalhou, que eu trabalhei, em tentar desenvolver uma metodologia para melhorá-lo, ele desenvolveu um portal para a gente tentar rastrear melhores fármacos, melhores remédios para o Covid. Então, a minha motivação naquele primeiro dia, naquela primeira vez que eu entrei no LNCC,
foi olhar um trabalho que eu poderia ter uma certa relevância, sabe? Uma relevância de uma aplicação, uma relevância de algo que a gente, na física, a gente, na verdade, é estimulado a não querer aplicar, às vezes. E ali de eu poder ver algo que poderia ser aplicado. Então, a minha motivação, ela entra muito nesse sentido de ter esse trabalho, de ter um trabalho nesse sentido. E eu conseguiria parafrasear a Bia, parafrasear a Daisy com algumas coisas aqui nessa trajetória daqui hoje, por exemplo. O caminho é natural. Quando você entra, quando você começa a pesquisar, você realmente vai... Você começa a ver algumas coisas e vai vendo aquilo que te interessa. Então, de fato, se torna, acaba que é um caminho muito natural. É muito difícil responder as perguntas. Vão vir outras perguntas ali que eu tive que pensar o que eu vou falar sobre. Então, é de fato um caminho muito, muito natural e de uma coisa que está dentro da gente, que é aquela coisa que parece que nos incomoda um pouco, sabe? Tanto que quando a gente encontra a resposta, a gente fala, é isso. A gente não, como que eu poderia dizer? A gente não pensa muito quando a gente encontra a resposta, mais ou menos. A gente fala, não, é isso. E vai naquele ritmo, né? Vai tentando. É só isso. Muito bem, obrigado, Nicolau. Acabou essa primeira rodada de perguntas, e aí, como eu tenho feito costumeiramente aqui nas mesas redondas, sempre fica, às vezes, uma coisinha que o outro falou e você queria complementar. Fiquem à vontade para começar a próxima fala e fazer isso, tá? O bate-papo é bem livre, e também vou deixar a plateia bem à vontade para escrever aí no chat qualquer dúvida, pergunta que queiram fazer, e é bom que já vão fazendo aí ao longo dos temas, para que no final não fique também sem contexto, né? Então podem escrever aí que entre uma fala de um ou outro eu faço essa pergunta para os nossos convidados. Muito bem, então agora vamos para a segunda rodada de perguntas. Lembrando que as perguntas estão lá no bate-papo, quem quiser ler. Como foi sua preparação para o processo seletivo e o processo seletivo em si? Então a ideia aqui é lembrar que a gente está falando com alunos de graduação, em sua maioria, e que eles também podem ter interesse na área do conhecimento que vocês fizeram ou em outra área do conhecimento, mas que geralmente essas ideias gerais assim, elas valem para todos, né? Então, falar um pouquinho sobre o processo seletivo, vou começar com a Desirê. Por favor. No meu caso, eu estudei pelo site do Inmetro. Hoje em dia o site do Inmetro passou por uma repaginada. Eu vou ser sincera que eu ainda não vi muito bem como que estão alguns conceitos de metrologia lá, mas anteriormente eu estudei por ele. Então, hoje em dia eu não sei como é que está subdividido, né? Então, eu estudei tanto pelo site em português quanto em inglês, porque o Inmetro tem, na época que eu fiz, né, tinha prova em português e inglês, de interpretação de texto. Então, você precisava ter conhecimentos em metrologia para interpretar os textos que cairiam na prova. No caso alguém que esteja assistindo ou conheça alguém que tenha interesse em fazer a prova, é só entrar no site do Inmetro, na parte de ensino e pesquisa. Tem um mestrado em metrologia e qualidade e também na parte só de metrologia. O processo seletivo consiste em análise de currículo. Você precisa também ter um projeto de pesquisa e também fazer uma prova. No caso da prova, 3 artigos científicos em metrologia são disponibilizados hoje em dia para os participantes. Você estuda esses artigos, eles são em inglês, e você faz a prova, que também é de interpretação de texto. Tanto hoje quanto quando eu fiz a prova, você podia levar um dicionário inglês que auxiliaria você na realização. Mas é isso. E também quando eu fiz, também precisava do projeto de pesquisa. Hoje, o meu orientador, que é o Luiz Vicente Tarelho, ele foi um dos meus mentores quando eu fiz o estágio. Ele é meu orientador, e o meu co-orientador, que é o Guilherme Garcia, ele foi o meu mentor quando eu fiz o estágio.
juntamente com eles, a gente desenvolveu um projeto de pesquisa que eu apresentei como segunda etapa, quando eu passei, né, na primeira etapa, que foi a etapa das provas. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa no chat ou depois por e-mail, também fica à vontade. Ótimo, muito bem, Desirê. Obrigado por Obrigada a você. compartilhar. Depois, quando todo mundo acabar de falar, eu vou fazer comentários gerais para não roubar a fala dos outros colegas também. Obrigado. Eu vou passar a palavra para a Gabriela agora, então. Pois é. Então, a minha preparação foi, a partir do momento que eu descobri o edital do programa de engenharia nuclear, eu baixei o edital e lá você tem que fazer 2 provas. Na verdade, é uma prova com 2 conteúdos, né? Que é cálculo e física aplicada, né? Mais na área de física moderna. E aí, essa prova, ela determina se você vai entrar ou não. E aí eu comecei a procurar as provas dos anos anteriores e comecei a sentar para estudar, né? Aí eu vi as questões e me dava vontade de chorar. Aí eu achava que eu não ia conseguir. Um monte de conteúdo que eu não lembrava. E aí eu fui estudando. Aí no dia da prova, foi agendado um dia. Eu fiz a prova em dezembro para janeiro. Eu nem estava formada ainda. E aí no dia da prova você vê aquelas pessoas e você julga as pessoas, né? Falando assim, aquele ali já tem cara que já passou, o que eu tô fazendo aqui? Um monte de coisa assim. Aí eu fiz a prova e tinham 30 vagas. Disse que tinham as 30 vagas, depois que eu terminei, né, de fazer a prova, aí saiu o resultado. Aí saiu o resultado que o gabarito estava errado, isso acontece muito, porque aqueles cálculos não eram tão curtos, né? Enfim. E aí eu fui aprovada dentro das 30 vagas e o curso nem preencheu as 30 vagas. No caso, assim, vamos supor, tinha uns 50 inscritos e ele não conseguiu nota para as 30 vagas. Só acho que 24 passaram. E eu raspando lá, passei. E foi assim, no caso desse mestrado, e eu andei lendo sobre os outros programas das engenharias da UFRJ, cada engenharia tem seu próprio processo seletivo. Então, não é porque o da nuclear foi prova, que o da naval vai ser prova, ou que da outra engenharia química. Tem umas que são análise de currículo, outras eu dei uma olhada em todas. E aí foi isso, eu fiz as provas específicas e passei. E depois eu comecei a assistir as aulas lá. E eu ainda tinha que apresentar minha monografia. É isso. Legal, Gabriela. Obrigado por compartilhar a experiência. Nicolau, você vai precisar de um novo da apresentação? Bota aí para mim rapidinho. Gente, quando o Misha mandou essa lista de perguntas, eu olhei para essa pergunta e falei, que pergunta é essa? Sabe, eu odiei essa pergunta. Eu acho que tu liberou errado de novo, ou não sei. Ou tu liberou para mim, não sei. Porque eu olhei para essa pergunta e falei, caraca. Pode ir lá. Qual foi, o que eu fiz na época? Eu não fiz muita coisa. Era basicamente assim, a entrada para o LNCC, que é onde eu fiz o meu mestrado, ela era basicamente a entrega de uma carta de intenção e cadê? E também carta de indicação de 2 professores, então não tinha nada. Aí eu pensei, cara, não fiz nada, o que eu faço? Como é que eu respondo uma pergunta dessa? E uma entrevista. Aí eu fiz o seguinte, eu pensei mais sobre a pergunta e falei, cara, não foi esse momento que definiu, como é que é a pergunta mesmo? Como não foi esse momento que definiu minha preparação? Foi muito além desse momento. E aí eu entro no que eu fiz durante a minha graduação. Pode avançar aí, Nicolau. Isso. Primeiro de tudo, o Laboratório Nacional de Pesquisa Científica, ou Computação Científica, o LNCC, ele não tem como intenção de pegar um aluno preparado
e falar, não, esse cara aqui ele vai ser o mestre da computação. Não. Então, ele é aberto para todo mundo que quiser tentar. Então, a gente precisa... O que vai diferenciar um aluno de outro aluno, por exemplo? É o currículo dele. E aí, sim, a minha preparação faz sentido. Por quê? Durante toda a minha graduação, eu trabalhei, por exemplo, com o professor Felipe Mondaini em métodos computacionais em física. A gente trabalhava com igualdade de Jarzynski, física estatística. A gente trabalhou com muita física e estatística. E tinham métodos computacionais ali no meio. Então, a minha preparação, eu não consigo resumi-la como a entrega de alguns documentos. Mas foi muito anterior disso. Eu fiz uma iniciação científica, como muitos já devem estar fazendo, já devem ter feito. Eu também estudei, eu também trabalhei no PIBID. Acho que a Bia está aqui nesse trabalho, se eu não me engano. A Bia está nesse trabalho, a gente apresentou junto, lá no SNEF. Então, a minha participação, a minha preparação, ela não começou na hora que eu organizei todos os documentos e mandei. Minha preparação veio desde o primeiro período de faculdade. E, realmente, desde o primeiro período de faculdade, a gente percebe que, ao você tentar um trabalho aqui, uma disciplina de computação diferente, uma optativa diferente, você está dando teu rumo. Esse é o teu rumo. Deixa eu ver aqui. Que no final acaba concluindo na nota de aprovação, que não é nada. Eu acho que a nossa preparação, ela de fato, ela começa desde aquele primeiro período lá da faculdade, onde você... É a forma que você vai ver a faculdade, sabe? Você pode ver a faculdade apenas como um momento, uma fase que eu vou passar para eu poder dar aula, ou você pode ver a faculdade um momento de, não, aqui eu quero dar o meu máximo para eu poder amanhã, depois de amanhã, ser melhor naquilo que eu me propor a fazer, seja dando aula, seja no mestrado, doutorado, fazendo pesquisa, ou nenhum dos dois, mas assim, aquele momento você mostrou que aquilo ali que ali você estava dando seu máximo, né? Então, por isso que eu diria, minha preparação, ela não começou lá naquele momento, ela começa desde o início. Só isso. Tá certo. Não foi, muito obrigado. O pessoal ali do chat está falando que não tem áudio, alguns não estão vendo slides. Como é que tá para vocês, gente? Vocês quatro aqui que estão mais fáceis para eu perguntar. Vocês Eu não veem os vi slides? slide dessa vez, não, do Nicolau. Não? Aqui tá passando para mim. Tem um íconezinho no canto inferior direito, que é uma televisãozinha, ou um computadorzinho, que é geralmente para mostrar o slide. Pode ser isso, é só clicar nele. Ah, eu cliquei, agora apareceu. Ah, a culpa não foi minha, graças a Deus. É verdade, eu acho que foi uma culpa minha. Desculpa. Para quem quis ver os slides do Nicolau, eu estou passando aqui rapidamente os slides que ele passou, falou um pouco do LNCC e os trabalhos de graduação que ele teve ao longo, né, dos projetos com o professor Felipe Mondaini e depois lá no PIBID com o grupo do professor Fausto. E, por fim, ele fez questão de mostrar as notas dele lá. Parabéns. Obrigado. Legal, legal. Muito bem, Nicolau, obrigado. Agora eu vou passar a palavra novamente para a Beatriz para fechar essa rodada de perguntas, respondendo aquela pergunta 2. Bia, por favor. Tá bom. O processo seletivo da PUC na engenharia elétrica, né, de novo, igual a Gabi falou, para cada engenharia, para cada departamento, o processo é diferente. Na engenharia elétrica foi, acho que bem tranquilo o processo seletivo, né? Eles pedem, no mestrado e no doutorado, né? São bem parecidos. No mestrado, você não precisa começar com um orientador específico, né? Você pode ver o projeto depois, porque geralmente o primeiro ano de mestrado são só as matérias, então você não se preocupa muito com o seu projeto de pesquisa. No meu caso, eu já entrei com uma orientação, eu já entrei com a minha orientadora certa. Eles pedem o seu currículo Lattes, um currículo para você falar um pouco né, do que você fez, da sua história, digamos assim.
o histórico escolar do Cefet, né, das matérias que você fez, todo o histórico, e 2 cartas de recomendação de professores que te deram aula. No meu caso, os professores que escreveram as minhas cartas foram o Mondaini e o Daniel, que foram professores que eu fiz a iniciação científica, tanto com o Mondaini quanto com o Daniel depois. Basicamente, não tem entrevista. Essa é uma parte que eu acho que eu critico um pouco no processo da PUC, que eu acho que falta esse contato de você ver o aluno, ver a banca examinadora, eu acho que faz falta. Mas, enfim, não tem entrevista, e aí no final eu recebo um e-mail se eu fui aprovada ou não. Esse é o do mestrado. Para o doutorado, você já precisa ter um projeto, já precisa ter uma orientação. Essa é basicamente a diferença. E você precisa também de ter carta de recomendação. E no meu caso, foi o meu co-orientador e a minha orientadora lá do laboratório. E é isso, o processo da PUC é bem tranquilo. Eu fiz durante o final da graduação também, igual a Gabi, eu estava defendendo o TCC, já concorrendo para o mestrado também. E é basicamente isso. O processo da PUC é bem tranquilo, mas eu queria complementar um pouco o que o Nicolau falou, que me fez pensar que foi bem interessante, né, quando ele falou que a gente começa a se preparar sem saber lá na graduação. E, de fato, uma coisa que eu sempre falava para todos os alunos é quanto mais experiências a gente tem da graduação é melhor. Eu fiz 2 anos de PIBID e eu fiz 2 anos de iniciação científica, né, sendo com temas diferentes. E isso foi muito importante para decidir que eu queria trabalhar com o que eu trabalho hoje. Se eu não tivesse tido todas essas experiências, talvez eu estaria perdida ou não fazendo alguma coisa que talvez eu não gostasse. Então, isso é bem legal, é bem interessante ter todas as experiências possíveis que você tem no Cefet, na graduação. Só queria complementar isso, que foi bem interessante que ele falou. Mas é isso, no geral, o processo da PUC é bem tranquilo. Certo, Bia, muito obrigado. Então, com isso, a gente termina essa rodada e, na verdade, acho que a única que falou da prova de inglês foi a Desirê, mas só confirmem assim com o dedinho se todos tiveram prova de inglês. Vocês 4 aí. Todos tiveram prova de inglês? Não? Eu tive já no mestrado. Não era um pré-requisito para entrar, E o Nicolau igual, né, pelo que eu entendi. E a Gabriela teve antes, né? Então, gente, é importante mencionar isso e frisar, porque geralmente quando você vai fazer uma pós-graduação, e aí especificamente um mestrado ou um doutorado acadêmico, geralmente é cobrado que você saiba uma segunda língua e o inglês especificamente, né? Tem locais que no doutorado até pedem uma terceira língua, né, não fluência, ou enfim. E nem no inglês mesmo é fluência, né? Como a Desirê falou, interpretação de texto, geralmente é interpretação de texto, porque vocês têm que ler muito artigo, né? E, enfim, muita literatura na língua inglesa. Por isso que o pessoal cobra muito, pelo menos, saber ler em inglês. Então, o pessoal que está interessado em fazer algum mestrado já tem que pensar no inglês durante a graduação. Muito bem, então a gente percebeu que tem lugares que tem prova, tem lugares que não tem prova, e aí vocês só vão saber mesmo entrando no edital e consultando o que acontece naquela instituição. Misha, rapidinho, só te interromper. Um amigo lá da divisão, o Charles, ele infelizmente teve que sair aqui do bate-papo, mas ele deixou um link lá do site do Imetro, caso alguém se interesse. Ele está aqui no chat, o link tá. Charles Bezerra de Prado, o nome dele. Aí o link tá www.gov.br/metro, -pt, nananã, aí o assunto é ensino e pesquisa /pós-graduação. Só se alguém tiver curiosidade, dá uma olhada aí no chat, tem um dos últimos comentários, tá bom? Obrigada. Tá bom. Obrigado, Desirê, pela lembrança. Bem, então a gente vai passar para o terceiro ponto, e lembrando que vocês podem ficar à vontade para falar o que vier na cabeça em relação aos outros que esqueceram de falar. Só para a gente avançar aqui, como a graduação lhe auxiliou no ingresso e na disciplina de obrigações da pós? Quer dizer, vocês já mencionaram um pouco sobre isso, né? Como a graduação ajudou a ingressar, se ajudou, se teve prova, se não teve prova, e também
nas disciplinas e obrigações. Eu quero dizer com isso, né, ali durante o curso de mestrado, geralmente tem que fazer algumas disciplinas obrigatórias, algumas optativas, além de defender uma qualificação. Se quiserem falar um pouco do processo, como é, e como a graduação ajudou. Vou começar dessa vez pela Gabi. Então, algumas disciplinas ajudaram sim, né? A parte de física moderna. Porém, quando eu entrei lá na pós-graduação, o mestrado, ele inicialmente, ele é feito com 4 disciplinas. E conforme você vai cursando, a galera não gosta de cursar essas 4 disciplinas, porque dentro da engenharia nuclear da UFRJ, tem como se fossem 4 áreas, e você faz uma disciplina de cada área. Então, se você foi para lá com o objetivo de estudar uma área, você vai fazer outras 3 disciplinas das áreas que você não tem interesse. E você tem que fazer, porque elas são obrigatórias. Eu entendi que essas disciplinas eram para fazer uma apresentação do curso dentro dos campos de estudo que tinham lá dentro. Então, era assim, a turma era muito dividida nesse sentido, porque cada um já foi ali sabendo o que queria estudar. E a maioria na minha turma queria fazer física aplicada. Aí tinha uma das disciplinas que chamava centrais nucleares. Ninguém queria fazer nada de centrais nucleares. Aí os professores de física aplicada tinham que ficar, tem que tentar outro, porque senão eles iam ficar sobrecarregados de alunos, porque a maioria queria essa área de física aplicada. Então, tinha uma disputa muito grande na parte da aplicação da física. E aí, essa parte da aplicação da física iria desenvolver outros conteúdos que a gente podia trabalhar em laboratório. Então, assim, às vezes eu sinto falta de não ter feito algumas matérias ou ter me aprofundado mais em algumas oportunidades de disciplinas eletivas, igual o Nicolau falou. Porque a gente acaba conhecendo outra visão da física, outro lado, que a gente, pelo menos eu foquei muito na parte de educação. Fiz tudo sobre educação, fiquei no FIBID 4 anos. Não me arrependo, porque eu gosto muito. Hoje eu sou professora em 3 lugares, e assim, eu sempre tento fazer minhas aulas dinâmicas, eu uso muitas coisas que eu aprendi no FIBID. E aí é isso. Eu acho que a parte de física moderna, das disciplinas de mecânica, estatística, analítica, essa parte, assim, a gente estudou um pouco lá, mas, assim, foi bem pouco, porque eu considero que aquelas disciplinas de lá era muita novidade ao mesmo tempo. Então, é isso. Entendi. Muito obrigado, Gabriela. É um bom depoimento, né, para o pessoal que está ouvindo a gente também, aproveitar as oportunidades não só em termos de projeto, mas como disciplinas optativas que são oferecidas pelos professores, né? Bom, então eu vou passar a palavra para o Nicolau agora. Sou eu de novo. Então, eu acho que parte dessa pergunta acaba que ela já foi respondida pela anterior, né? Que a graduação ela ajuda a gente muito quando a gente busca viver a graduação de fato, viver, estudar, fazer muito bem as disciplinas, buscar as suas variedades, encontrar uma disciplina diferente, aquela que pode se enquadrar em você. É assim como a Gabriela falou, né? Que, eu gostava muito de educação, então, porque ela se identificava com isso. Então, quando a gente procura por disciplinas que nos identificamos, a gente acaba que a graduação nos ajuda. Mas, ao mesmo tempo, acho que eu não posso deixar de comentar sobre isso, que as disciplinas as disciplinas da graduação, embora vocês achem difíceis, elas ainda são muito superficiais, quando comparadas com disciplinas, por exemplo, de um mestrado. E aí em alguns momentos ajuda horrores. Por exemplo, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, que são aquelas disciplinas padrão. São aquelas disciplinas que você vai ver em qualquer área de conhecimento próxima à nossa área, né? Então, nisso nos ajuda muito. Nessas disciplinas que te dão base, nessas disciplinas que te fazem entender a base. Mas quando a gente pega, por exemplo, por disciplinas ali mais à frente, um minutinho.
Já estou adiantando, mas de qualquer forma, para não perder a linha de raciocínio. Existe uma disciplina chamada Métodos Numéricos no LNCC. Eu fiz uma disciplina chamada Cálculo Numérico no Cefet. E a gente vê a discrepância de como o cálculo numérico foi bem superficial e métodos numéricos tenta ser mais profundo, ainda assim sendo uma disciplina que existem milhares de críticas por aí. Então, eu acho que a graduação te ajuda muito em termos de disciplina dessa maneira. E eu acho que é algo que a gente tem que ressaltar mesmo do Cefet, é algo que é de se admirar, a presença dos professores, né? Eu sempre tinha alguém para conversar. Eu sempre tinha a Marcília, eu sempre tinha o Mondaini, eu sempre tinha, sei lá, o Alexandre. Então, os professores são muito presentes para te dizerem, olha, se tu for por esse caminho, tu vai encontrar isso. Se tu for por esse caminho, tu vai encontrar aquilo. É por experiência de vida mesmo. Então, a graduação do Cefet, especificamente, também não posso falar de outras, ela permite esse contato mais humano, de você saber, de você não se perder, e de quando você entrar ali, você... era isso mesmo que eu esperava, sabe? Sem surpresas também. É isso. Tá certo, Nicolau. A Michelle comentou sobre, ela falou que pensa que é normal se cobrar um nível mais exigente no mestrado. Você quer comentar alguma coisa, aproveitando que foi você que falou sobre isso? Não, eu concordo, eu concordo. Eu, eu, eu concordo plenamente. É normal, mas eu digo assim, que pode assustar um pouco a quem está na graduação hoje e acha que a graduação é muito difícil. É muito difícil. Não estou diminuindo a dificuldade da graduação, não. Mas, quando num nível um pouco mais alto, a gente tem a tendência a ser cobrado mais, né? Eu acho que tem a ver com o nível de amadurecimento também, né? Que a gente vai adquirindo Sim, ao longo do tempo. Porque, enfim, tem uma transição ali importante do médio para a graduação. A gente passa 18 anos da nossa vida estudando de um jeito, e na graduação é um rompimento muito complicado, porque você simplesmente passa, quer dizer, passam a cobrar de você uma autonomia que você nunca foi estimulado a ter, né? Enfim, é uma transição que é muito complicada, é difícil, mas a gente está tentando suavizar aos poucos também. Acho que se a gente for parar para olhar o histórico dos cursos de graduação no Brasil, a maioria deles hoje em dia tem ali uma fase de transição, né? Já não começa, os cursos de física já não começam com física 1, cálculo 1, a maioria tem uma introdução à física, algo mais suave para, enfim, tanto para inserir o aluno nesse novo universo do ensino superior, como também para, enfim, para fazer uma espécie de, entre aspas, nivelamento, que também não é uma palavra muito boa, mas para tentar colocar todo mundo ali com o conteúdo mínimo necessário para dar continuidade aos estudos, né? Então, a Michelle até falou, amadurecimento da personalidade também e também dos assuntos. É isso aí. Michelle, obrigado pela participação, viu? Bom, agora na nossa alguém quer falar alguma coisa? Vou passar a próxima, se não me engano, é a Bia, é isso mesmo? Isso. Então, Bia, terceiro ponto aí para a gente, por favor. Tá, vamos lá. Acho que eu tenho que explicar um pouquinho da particularidade do LabCem, que por mais que seja um laboratório dentro da engenharia elétrica lá na PUC, a maioria das pessoas que trabalham lá, dos professores, a minha própria orientadora, né, os professores colaboradores, como o Daniel, e a gente tem uns outros 3 professores também, assim como muitos alunos, são da física. Então, a gente tem muito do debate da física por trás dos dispositivos, do material, de tudo isso. Então, acho que isso influencia muito nas matérias que eu faço lá na PUC. Nas matérias do Cefet, que me ajudaram muito devido ao meu trabalho, eu não posso deixar de citar Moderna 2, por exemplo, que eu tive um foco muito grande em semicondutores, lá em Moderna 2, que me ajudou bastante em entender, de ter uma introdução, né, de como tudo funciona, tanto para a iniciação científica, tanto para o mestrado depois. Com essa peculiaridade do LabCem de ter muitas pessoas da física,
as matérias que eu faço na engenharia elétrica são as mínimas possíveis. Eu faço, porque o LabCem, que é o Laboratório de Semicondutores, está dentro de um outro subsetor da engenharia elétrica, que é o CETUC, né, que é um centro de telecomunicações. Então, geralmente, as matérias de lá são relacionadas à ótica quântica, a eletromagnetismo aplicado, já é muito fora da área que eu trabalho em semicondutores. Então, eu faço muitas matérias lá na PUC, na engenharia de materiais, eu fiz matérias na química, faço matérias na física. Então, a gente faz uma salada de frutas nas engenharias para cumprir o que a gente precisa para a pesquisa em si. Fora o fato do que a gente aprende, acho que na vida do laboratório, né? Muitas conversas, as reuniões, tanto com orientação, tanto com os alunos de doutorado, de pós-doutorado. É sempre bom, a gente conversa muito lá no laboratório, então eu aprendo muita coisa fora da sala de aula também, né? Dentro lá do laboratório, que é onde eu passo a maior parte do mestrado, né? Do doutorado. Agora não, por causa da pandemia, né? Mas, no geral, é isso. Acho que cada caso depende muito. No meu caso, como a gente faz uma pesquisa muito voltada para física, para materiais também, eu não estou tão interessada nas matérias da engenharia elétrica, estou interessada em outras matérias de outros departamentos. Mas queria comentar um pouco o que o Nicolau disse, né, das matérias da graduação serem, acho que, eu diria não mais fáceis, mas eu diria como uma introdução, porque a gente está num momento da vida que aquilo cabe pra gente, né? Que a gente tem o que a gente consegue aguentar. E aí, quando a gente tem toda essa introdução em Moderna 1, Moderna 2, nos cálculos até, acho que quando a gente parte para o mestrado, por mais que sejam matérias muito mais específicas, a gente já está mais preparado para receber, né? Então, só queria complementar o que ele disse, o meu ponto de vista sobre a questão das matérias. Certo, muito obrigado, Bia. Gabriela já falou? Já, né? Ah, tá. Então, papei mosca. Muito bem, gente. Então, estamos terminando aí essa terceira rodada de perguntas. Tem o pessoal lá no chat também discutindo. O Carlos Afonso mencionou. Obrigado pela presença, viu, Carlos Afonso, que é um professor de Petrópolis muito querido, sempre participou do PIBID. Acho que agora o Carlos Afonso continua no PIBID, alguém sabe? Dos quatro aí, eu não sei, eu acho que não, porque eu também me afastei um pouquinho do PIBID, infelizmente. Mas ele comenta aqui bem. Ah, saiu. Obrigado. Bem lembrado, Daniel. Eu e meu irmão Luiz Antônio sofremos muito. Pegamos no tranco. Aliás, ou pegava ou reprovava e alguns acabavam desistindo. Aí a Michelle, exatamente, Carlos Afonso. Exatamente, Carlos Afonso. A gente já ouviu tanto sobre esse gargalo do ensino superior. Essa recepção é fundamental para os alunos que estão chegando. E ele responde, claro, agora está muito melhor e muito mais razoável. Que bom, né, que a gente passou por esse processo. A gente, eu digo, não necessariamente o curso do Cefet só, mas eu tenho enxergado como uma tendência, né? Que bom que a gente entendeu isso e está conseguindo fazer uma transição mais suave aí. Muito bem. Então, agora, pode falar, Desirê. Falta eu. Esquece de mim, não. Ah, faltou você. Uhum. Eu achei que a rodada terminava na Gabriela, verdade. Pode falar, então. Obrigado pela lembrança. Nada. Então, na verdade, eu fiz 2 mestrados. Quando a gente começou a conversar, o pessoal, né, o público ainda não estava aí, mas eu entrei no Metrologia e Qualidade e eu vou ler algumas matérias aqui que eu não lembro mais, tá? Que já faz 2 anos. Então, a gente começa com estatística, fundamentos da metrologia, inovação, metodologia de pesquisa científica, metrologia científica industrial. Isso no primeiro período. No segundo, avaliação da conformidade, certeza de medição, metrologia legal, revisão sistemática. Aí depois vem as partes da eletiva e a parte mais específica. Nas eletivas eu escolhi
coisas temas, né, que tinham mais a ver com o tema do meu trabalho. Então, foi a parte de instrumentação, metrologia elétrica e metrologia de fundamentos ondulatórios. E o quarto período e último foi a metrologia de tempo e frequência, que é a área que eu trabalho. Depois, o Inmetro abriu a parte de pós na metrologia acadêmica, que é o curso que eu faço hoje. E, assim, eu agradeço muito ao Cefet, sabe? Eu sei, e eu já falei isso para alguns professores, e não tenho vergonha nenhuma de falar, que eu não dei o valor que eu deveria ter dado para algumas disciplinas. E hoje eu me arrependo disso, porque eu tenho que correr atrás do jeito que dá, porque sim, eu preciso delas, porque eu preciso dos fundamentos da física, eu preciso lembrar deles, eu trabalho com eles constantemente, não só na aula, como no próprio trabalho, na minha própria pesquisa. Então, se tem algum aluno aqui assistindo, que, assim, está no meio da graduação, está começando ou está terminando, cara, estuda. Porque você vai precisar, sim. E é o que a Bia falou, é o que a Michelle falou, o Carlos Afroncio, o próprio Mich, assim. É a porta de entrada. A gente tá caminhando, né? No caso, a gente caminhou para chegar onde a gente está hoje. E eu sei que foi um processo que me ajudou a ser a Desirê que eu sou hoje. Entendeu? Eu sofri muito na graduação para crescer, para chegar até o mestrado. Então, é necessário, sim. É difícil? É difícil. Mas quando você chegar lá na frente, você vai ver que você conseguiu se superar e você vai se superar cada vez mais. Então, super agradeço ao Cefet, aos meus amigos, aos professores que também sempre estiveram disponíveis. Então, as matérias foram super importantes para mim, sim. Quantas vezes eu não tive sentada lá vendo, tipo, metrologia de tempo e frequência, que fala de quântica, não, porque o átomo de Césio e tal, não sei o que, nananã, e eu ficava lembrando, é verdade, eu lembro disso em Moderna. O fundamento, putz, mas eu lembro disso em Moderna. Metrologia científica industrial. Verdade, eu já tive essa aula. Às vezes um colega meu, sei lá, de administração, que estava lá quando eu estava no começo do curso, eu conseguia explicar o básico para ele, por quê? Porque eu tive a minha formação, e aí? É necessário, sim. Então, eu realmente, gente, eu agradeço. Obrigada, Misha, não estou falando assim da boca para fora. Obrigada aos professores que estão aqui ouvindo. É necessário, sim, é fundamental, sim, e eu espero, assim, poder em algum momento, eu falo isso para o meu orientador, que assim, um dia eu espero poder retribuir, sei lá, 50% do que vocês já foram ou são ao longo dessa caminhada, porque eu sou muito diferente do que vocês já me conheceram há, sei lá, 6 anos atrás, nem lembro quanto tempo que tem isso. Mas, enfim, obrigada, é isso. Legal, Desirê. Obrigado. A gente que agradece a todos os alunos que passam por nós, e é sempre uma troca, né? O aprendizado é mútuo, tá? Obrigado a todos vocês, todos foram meus alunos, né? Os Sim. 4 que estão na tela aí, e alguns da plateia também, e a ideia é essa, assim, hoje você enxerga de uma forma diferente de quando você estava na graduação, e isso tem a ver com amadurecimento também, né? Total. Eu fui dar parabéns pro Rodrigão, aí eu falei com ele que, assim, a última vez que eu vi no Cefet, tem bastante tempo isso, ele comentou assim comigo, você não gostava da minha aula, né? E isso me marcou. Aí eu virei para ele e falei assim, pô, Rodrigo, parabéns, seu aniversário e tal. Eu falei assim, pô, a última vez que eu te vi no Cefet, você falou que eu não gostava da sua aula e tal, mas é mentira. Eu falei, pô, você me desculpa se ficou, né, um ar estranho, algum mal entendido. Ele, não, pô, fala sério e tal, não sei o quê, que às vezes fica essa coisa, parece que a gente, sei lá, que a gente não gostava do professor ou da aula e tal, mas sei lá, é uma situação diferente, é uma dificuldade diferente.
é meio estranho tentar explicar, sabe? Aí eu pedi desculpa pra ele, não, fala sério, tá tudo bem, tudo tranquilo e tal, enfim. Ah, Passou. isso faz parte, e a gente sabe que tem muito na cabeça dos alunos essa coisa de, eu estou estudando isso para quê? E essa pergunta é um pouco a falta do amadurecimento, né? Porque lá na frente só que você vai ver, às vezes, por que você precisa saber aquilo e tudo mais, né? Então, é importante. E você falou da retribuição, e a retribuição que a gente espera é isso, porque nós somos formadores de recursos humanos. Então, só de vocês estarem seguindo nas diferentes áreas do conhecimento, ou na própria área de ensino de física, dando aula, ou enfim, seja lá o que vocês estiverem fazendo, com a formação que vocês tiveram, isso é uma retribuição para a sociedade, né? Isso que é importante, assim, tá? Isso que a gente vê o nosso trabalho se multiplicar e a gente fica muito feliz. Obrigada a vocês. Muito bem. Bom, então agora, avançando, né, para a próxima pergunta, como foi ou está sendo, para quem está fazendo, a parte burocrática, e com parte burocrática eu quero dizer disciplinas, estágio supervisionado, para quem fez, mencionar um pouco sobre isso, a qualificação e a defesa. Então, agora eu me perdi, quem deve começar? Vocês estão lembrando? Quem é? O Nicolau não come... A Gabriela começou? Que é o Não, Nicolau né? agora. Nicolau. Então, Nicolau, por favor, você então fala para a gente sobre essa parte aí. Libera aí para mim. Já até botei um slide para isso. Ai, gente, parte burocrática. Qualificação, defesa. Defesa me dá até um Tá pânico liberado. aqui. Tá liberado. Então, primeiro falando das disciplinas, né? O LNCC, ele é dividido em três áreas. Três áreas. Acho que alguém comentou sobre divisão em áreas também, não sei se foi a Gabi. Uma área é da computação, uma área da modelagem, aí a modelagem pode ser modelagem física, pode ter algum desse tipo de modelagem. E tem a matemática aplicada, que é algum método que você está usando ali para desenvolver para você tentar resolver algum tipo de problema, são os métodos matemáticos, né? E aí, a gente tem três disciplinas aqui, ó. Ciência da computação e estrutura de dados, que é uma disciplina da computação, né, como o próprio nome já diz. E é basicamente para a gente começar a entrar nesse universo da computação. Tem o fundamento de modelagem, vou usar as mesmas palavras, né? Entrar nesse universo da modelagem e métodos numéricos, que é a aplicação de métodos para a gente tentar resolver os problemas. Então, eu poderia dizer que a parte burocrática, em termos de disciplina, nós temos 3 disciplinas obrigatórias e o restante, 5 disciplinas, esse no caso do mestrado, né? São outras 5 disciplinas que você tem que dividir lá e você faz da maneira que você quiser, no mestrado, de novo. E assim você tem, como que eu poderia dizer? Você está apto a começar a parte do desenvolvimento da tua pesquisa. Isso geralmente leva um ano, né? Se você tiver a experiência como eu em métodos numéricos, você vai demorar um pouco mais, porque você é reprovado e a disciplina é dada uma vez por ano. Então, pode demorar mais. Então, em termos gerais sobre disciplina, é isso. Estágio supervisionado e qualificação não tem para o mestrado e qualificação tem para o doutorado. Aí eu entraria aqui na questão da defesa. A defesa, ela como eu poderia dizer? Ali é um mestrado interdisciplinar. Então, a gente tem trabalhos que vão envolver biologia, química, física, computação. Então, é uma área interdisciplinar que leva vários elementos. Então, para você defender a defesa, tá vendo? A defesa já é uma palavra que parece que eu estou indo para a guerra de novo. Quando você vai para a defesa, você tem que ter uma dissertação, um trabalho que tenha basicamente uma vertente interdisciplinar, que ele basicamente permeie as 3 áreas, vamos dizer de maneira geral, não as 3 áreas, mas permeie áreas de forma interdisciplinar. E aqui eu coloquei a minha.
eu acho que veria mais para frente, mas eu trabalhei com desenvolvimento de funções empíricas, quântico-clássicas, para predição de afinidade, proteína ligante. Se a gente olhar para esse nome de dissertação, a gente já viu, ó, quântico deve ter alguma coisa a ver com física. A gente olha aqui, proteína tem alguma coisa a ver com biologia. Funções empíricas, funções, matemática. Então, em termos de burocracia para a defesa, você tem que ter uma dissertação interdisciplinar, assim como o mestrado se propõe ser um mestrado interdisciplinar, o doutorado, o programa se propõe um programa interdisciplinar. E não como algumas pessoas poderiam dizer, por exemplo, matemática aplicada. Mas não, é um programa de matemática aplicada também, mas com uma vertente mais interdisciplinar. Eu acho que a respeito disso, só isso. Sim, só isso. Tá certo. Muito obrigado. Agora eu vou passar para a Bia. Ok. Tá. Deixa eu só ver os tópicos. Tá. As disciplinas, eu acho que não ficou muito claro quando eu falei que eu fazia disciplinas de vários departamentos. Lá na engenharia elétrica, como eu estou na parte de nanotecnologia, tem a parte de eletromagnetismo e tudo mais, eu não tenho matérias obrigatórias. É por isso que eu sou um pouco mais livre para escolher matérias de outros departamentos. Então, assim, o que que a gente tem? Eu tenho acho que 24 créditos para fazer no mestrado e alguns outros no doutorado. Eu nunca sei os números, mas eu tenho que fazer alguns créditos obrigatórios na engenharia elétrica, que eu fiz. Mas aí, no geral, eu sou livre para navegar nos outros departamentos e escolher as matérias que mais me interessam, que mais vão, né, mais vão acrescentar no meu trabalho. Então, essa parte da burocracia em relação às disciplinas são bem tranquilas. Eu faço matéria de inglês no departamento de letras, assim, que alunos da pós-graduação, é matéria de graduação, mas vários alunos de pós-graduação de vários departamentos fazem também, porque, como o Daniel falou, né, o inglês é muito importante, então a gente acaba procurando também. Lá a gente faz matérias em outros departamentos, até na graduação. O estágio supervisionado depende da bolsa que a gente recebe, né? Hoje em dia, por exemplo, eu recebo bolsa da CAPES para o doutorado. Você recebendo bolsa da CAPES no doutorado, você precisa fazer um estágio, como se fosse um estágio mesmo. Então, o que que acontece? Numa matéria que a minha orientadora dá aula na graduação, eu seria uma monitora, por exemplo, que se contaria como horas de estágio. Mas se eu recebesse bolsa do CNPq, que é outra instituição, né, eu não precisaria fazer esse estágio. Então, depende muito da bolsa aqui que a gente está recebendo. Como eu recebo da CAPES, eu vou precisar completar algumas horas de estágio, mesmo no doutorado. A defesa do mestrado, ela foi, na verdade, bem parecida com da graduação, não muda muita coisa. Você vai ter um orientador, né, no seu trabalho de pesquisa, que você vai ficar ali 1 ano, 6 meses escrevendo. Você tem a banca examinadora, que no meu caso foi formado por um físico, focado em microscopia, né, especializado em microscopia, que meu trabalho tem bastante parte de microscopia. Na verdade, foram todos físicos da minha banca, mesmo, mesmo na engenharia elétrica. Oi? E Desculpa, acabou me Daniel. esquecendo. Não te esqueci. Não te esqueci, é que são 4 no mestrado. Brincando. Então, mas é bem tranquilo. Você escreve, você defende, você tem 40 minutos para defender toda a questão das perguntas que a banca vai fazer para você, vai pedir alguma modificação ou não, você vai ter um tempo para isso. E depois toda a burocracia para você entregar para a biblioteca a dissertação. É, na verdade, bem parecido com o Cefet, no final das contas. E a gente tem o secretário da pós-graduação que sempre te auxilia nessa questão. Então, você não está perdido. Você sempre manda um e-mail perguntando, está tudo certo. A qualificação, ela acontece no doutorado, é um exame de qualificação que a gente tem que fazer, que acaba sendo uma parte da... Você tem que ser aprovado para continuar o doutorado. É como se fosse um exame se você é capaz de fazer doutorado ou não. Você geralmente tem 2 chances para fazer. O seu orientador escolhe um tema que não é relacionado ao seu tema de pesquisa, né, mas está dentro do globo de trabalho, né, não vai ser um tema
fora do seu trabalho, você é um tema que está ali dentro, mas não é o seu trabalho, você vai apresentar para uma banca que é também, não é seu orientador que escolhe. A ideia desse exame de qualificação é saber se você é capaz de entender um trabalho, de entender um tema que sozinho, digamos assim. Você apresenta para essa banca, eles vão fazer perguntas e aí você passa ou não, você tem uma outra chance. Assim, teoricamente, se você não passar nessas duas etapas, se você reprovar, você sai do doutorado, né? Você reprova. Isso lá na PUC, lá na Engenharia Elétrica, geralmente são para todos os departamentos assim. Esse exame de qualificação que eu fiz esse semestre, eu fiz online por causa da pandemia, né? Eu fiz de casa, mudou um pouquinho a questão burocrática, né? Mas, não burocrática, né? Mas como a gente faz, foi pelo Zoom, né? Mas no geral é isso, a parte burocrática, acho que não muda muita coisa para graduação e tirando o exame de qualificação que você tem que fazer um doutorado, basicamente. Certo, muito bem. Obrigado, Bia. Estava brincando, viu? Não tem ressentimento nenhum. Fica tranquilo. Na verdade, uma coisa interessante, até mencionar nesse assunto, é que, na verdade, quanto mais experiência e mais diversidade a gente buscar na nossa vida acadêmica, melhor, né? Não fazer tudo numa instituição, não fazer tudo com o mesmo professor, ter professores e pessoas diferentes, outros pontos de vista. Então, assim, é muito bom, na verdade, poder diversificar, né? Por isso que eu digo que eu estou brincando, porque, assim, outros pontos de vista são fundamentais na nossa formação, senão a gente fica aquele cara quadrado também, que só sabe pensar de um mesmo jeito, né? O cara que eu digo aqui não é no sentido machista, não, é porque eu sou homem e aí acabei me colocando na fala aqui, desculpa. Bom, então, seguindo aqui, vou passar a palavra para a Desirê. Bom, eu vou falar do acadêmico, que é o que eu vou terminar, tá? Que eu vou concluir. Mas, então, no acadêmico são 3 disciplinas obrigatórias de 90 horas cada uma. Então, são garantia da validade da medição, métodos de medição e métodos estatísticos. E depois que você termina elas, você tem uma carga horária de eletivas. Aí você pode escolher fazer dentro do Inmetro ou fora, em uma outra instituição de ensino. Todas elas são com professores diferentes. A garantia da validade também envolve uma área algumas coisas de qualidade e também outras coisas de metodologia. A parte de estatística foi obrigatória para todos os alunos, mesmo alunos que já eram formados em estatística. E metodologia, né, na parte de medição, é um pouco bem semelhante a que eu já tinha feito no mestrado em metrologia da qualidade, só que com mais horas e algumas coisas mais específicas, né? E também tem a parte do estudo dirigido, que é mais voltado mesmo para a sua área de pesquisa, né? E tem toda a carga horária para isso. Não é necessário o estudo não. É que eu estou olhando aqui no celular a pergunta. Estágio supervisionado não é necessário, no caso do mestrado. E a qualificação, no caso do mestrado e do doutorado lá no Inmetro, nós temos 2 qualificações que eles chamam de SAP, que é Seminário de Acompanhamento. Tem o primeiro, que são 6 meses após você entrar no curso. Eles vão analisar como que está o andamento da sua pesquisa e como que você está na escrita, né? E depois de 1 ano, 1 ano e meio, que foi o que eu fiz agora. Fiz segunda-feira agora. Aí eles vão analisar realmente como que você está, né? Se você já apresentou resultados, se o seu projeto realmente se desenvolveu, se você melhorou na escrita, se você fez as considerações da banca, enfim. E se é necessário prorrogar o seu prazo em 6 meses ou não para você defender, porque o mestrado são 2 anos, né? E
E aí é isso, eles te dão o resultado. No meu caso, não foi necessário prorrogar, então daqui a um mês eu defendo o mestrado. E é isso. Muito bem, boa sorte lá. Obrigada. Na verdade, quem se prepara não precisa de sorte, né? Daniel, Muito bem, então, oi, Bia. eu só queria complementar porque eu vi o comentário da Camila, né, falando que ela faz doutorado lá na UF, que a qualificação pode ser a apresentação dos resultados da pesquisa, né? E aí eu queria só complementar que eu esqueci de falar. No doutorado, a gente tem o exame de qualificação, que é feito geralmente no começo do doutorado, no segundo semestre. Mas também lá no final do doutorado, faltando um ano, a gente tem um exame de defesa de proposta de tese, que aí sim você começa a apresentar para uma banca os seus resultados parciais, o que você tem que entregar um texto na sua pesquisa. Essa parte burocrática também, eu acabei esquecendo de falar. Então, na verdade, tem dois. Tem esse exame de qualificação no começo do doutorado, que não tem nada a ver com a sua pesquisa em si, mas também no final tem, aí já tem a ver com todos os seus resultados parciais, o que você tem, se entrega um texto. Isso no doutorado, no mestrado não é pedido nada disso. Muito bem, Bia, obrigado. Eu tenho uma coisa para complementar, mas eu vou falar depois da Gabi. Gabi? Então, tava vendo aqui a pergunta que eu. Então, essas obrigações lá na nuclear, existiam várias áreas, assim, com vários laboratórios extremamente distintos. E eu, particularmente, me interessei na área de física médica. E aí eu já fui apresentada a um professor que desenvolvia as pesquisas na área de física médica. E aí eu fui descobrindo um mundo em relação à física médica. Por exemplo, tinha uma pesquisadora de doutorado lá, que ela ia ser como uma orientadora, uma supervisora, não sei o nome direito, que eu já estava encaminhada para estudar com ela, que ela fazia estudos sobre o processo de tratamento de câncer em bebês. Porque quando você faz um tratamento de radioterapia e todos esses que envolvem a radiação, você pode, ao longo de alguns anos, desenvolver um outro câncer por conta da radiação. Então, quando um câncer é com um bebê ou com uma criança, você tem que tentar, vou dizer assim, a grosso modo, né, diminuir essa quantidade de radiação para que não, para que tenha menos chance de desenvolver um câncer por conta da radiação, porque você trata uma coisa e pode piorar outra e desenvolver outra, porque uma criança tem uma expectativa de vida muito grande. Já quando você vai tratar um idoso com radiação, a expectativa de vida dele já não é tão grande. Então, um problema que poderia ser desencadeado por conta da radiação, até ele aparecer, às vezes essa pessoa já veio falecer por outro motivo ou não aparece. Bom, então eu achei muito interessante. No início eu fiquei muito assustada, porque eu falei que eu não queria ver um monte de neném com câncer para estudar isso. Falei, gente, eu vou ficar em depressão em ver um monte de criança com câncer. E aí eu descobri que esse estudo, a gente só recebe as informações dessas crianças e ajuda a fazer uma pesquisa para afetar menos a qualidade de vida e tudo do bebê ou da criança, mas era coisa, acho que o nome dela é mista, ela só trabalhava com bebês. E aí eu já estava praticamente encaminhada nessa área. Então, assim, é um exemplo dentro da nuclear, que quando você vai pensar assim, vou fazer engenharia nuclear. E, poxa, essa professora, que já estava acabando o doutorado, ela fazia esse tipo de pesquisa. E outros professores lá no mesmo programa, eles estavam fazendo viagens, assim, para outros países que estavam pesquisando coisas sobre a questão de segurança de nuclear, radioproteção e tudo mais. Então, assim, dentro desse mestrado, era um leque de oportunidades muito diferentes, muito diferentes. Tinha um laboratório, por exemplo, da Petrobras, que eles brincavam, que eles ficavam fazendo exame de X em petróleo, em asfalto. Eles ficavam fazendo umas piadas lá. Então, assim, existem várias possibilidades dentro. E a maioria das pessoas que estavam fazendo o curso comigo
eles eram físicos. O curso de mestrado lá, ele também tinha alunos do doutorado, porque as disciplinas do mestrado eram as mesmas do doutorado para quem vinha de outra área. Então, se a pessoa fosse continuar no doutorado, ela já não precisaria fazer mais a disciplina, ela eliminaria, entendeu? Então, você ganha tempo para quem quer fazer mestrado e doutorado na nuclear. Quando você já cursou determinada disciplina, você já vai ter menos tempo, porque o doutorado seria a mesma disciplina. Tinha um colega meu que ele fez engenharia mecânica, mestrado em engenharia naval, e estava fazendo doutorado na área de nuclear. Aí a gente falava que ele ia inventar o submarino. E aí é isso. A parte de estágio supervisionado só ocorreria se não é estágio, né? Você faria uma pesquisa, poderia fazer na parte do hospital, mas quem escolheu trabalhar com a parte da Petrobras ia poder estudar a questão de radiação relacionada ao petróleo. E outras pessoas que resolveram fazer física aplicada, tinha muita coisa. Bom, é isso que eu queria dizer. Então, para a galera que está estudando e não sabe, vale a pena pesquisar, sabe? Ainda tem um grupo que vai para o hospital para trabalhar com radioterapia. E é isso. Eu acho que é uma oportunidade para quem não conhece e tem muita coisa lá dentro. Legal, Gabi. Obrigado. Para não esquecer ninguém, todo mundo falou dessa vez, né? Uhum. Valeu. Muito bem, então, a complementação que eu queria fazer em cima do que a Bia falou e da Camila aqui no chat, é que algumas instituições têm realmente essa apresentação fora da área, que eu acho muito legal, acaba sendo um desafio e eu acho importante para a formação que a gente não se especialize muito só num tema, né? Então, assim, quando você fala, eu sou mestre em física, eu sou doutor em física ou em metrologia, engenharia elétrica, seja lá o que for, você tem que ter um conjunto mínimo de conhecimentos naquela área do conhecimento, que não só aquilo que você estudou especificamente, né? Então, eu lembro que lá no doutorado do fundão, da física da UFRJ, que eu fiz, né? A gente tinha o chamado seminário fora de área. E aí, inclusive, se não me engano, Bia, o de vocês é fora do tema de pesquisa, mas ainda é dentro da mesma área, né? E aí, esse seminário lá da física da UFRJ era um seminário completamente fora da sua área. Era obrigatório que ele não incluísse nem um pouquinho a sua área. Então, eu sou da área de matéria condensada, né? A parte de física aplicada também, parecido com o que a Bia faz. E aí eu lembro que eu peguei um artigo que era ressonâncias caóticas no sistema solar. E aí envolvia cosmologia, envolvia teoria do caos, envolvia um bando de coisa que, enfim, eu tinha que me virar. E aí você pegava o artigo e você tinha da ordem de 1 mês a 1 a 2 meses, basicamente para estudar esse artigo, e depois tinha que apresentar um seminário para os professores. Bem interessante, assim. É desafiador, claro, na hora você se desespera e tem que estudar muito, mas é isso, né? Os desafios que movem a gente para frente e fazem com que a gente cresça, né? Muito legal. O Mondaini complementou lá, porque o Mondaini também fez a mesma graduação, mestrado, doutorado que eu. A gente foi colega não de turma, né? Ele é um pouco mais antigo que eu. E ele também passou por isso. Muito bem. Ele está escrevendo alguma coisa ali. Mais antigo foi ótimo. Vamos então passar para o próximo ponto, já que a gente venceu esse. A gente também comentou sobre o que o pessoal falou ali no chat. Se alguém tiver mais alguma pergunta, fica à vontade para escrever. O penúltimo ponto aqui, acho que a gente está num horário legal também, acho que a gente não precisa correr. Como a pós lhe auxilia na aproximação ou adequação ao mercado de trabalho? Eu sei que não necessariamente vocês já usaram a formação de vocês para o mercado de trabalho, mas talvez quiserem mencionar como essa aproximação acontece, se você já tem algum contato com a empresa, como vocês se veem daqui a algum tempo trabalhando em que área do mercado de trabalho, algo nesse sentido, já que vocês ainda não atuam profissionalmente nessa área de formação, né?
Bom, acho que agora a gente voltou a rodada toda, né? E começar com a Bia. Vai lá, Bia. Vai me dar gatilho essa pergunta, né? Pensar em mercado de trabalho no momento que a gente está vivendo no Brasil hoje. Mas acho que é muito difícil não pensar em. Hoje aqui no Brasil não tem. Quando você fala de pesquisa, né, de mestrado, de doutorado, você não tem só um pesquisador, né? Você não é só um pesquisador. Você é um professor também. Você é praticamente professor pesquisador. Todo mundo que eu conheço, pelo menos, que faz pesquisa são professores de universidades. Então é muito difícil não pensar nisso, né? Não seguir na carreira acadêmica, de fazer concurso e ser professora de uma universidade e continuar na pesquisa também. Eu acho que esse seria, acho que o caminho natural que eu pensaria. Mas no mestrado e no. Eu acho que eu tirei coisas muito importantes do Cefet, que eu disse antes, né, que eu tive o máximo de experiências possíveis no PIBID no PIBIC, e enfim, e eu faço isso no mestrado também e no doutorado, que acho que tudo que eu tinha oportunidade de aprender também, que não era na minha área necessária, eu tentava aprender, né? Eu tento aprender, no laboratório a gente tem um reator de crescimento, que é onde a gente cresce os nossos dispositivos, então eu sempre ficava junto com os crescedores para tentar aprender o máximo possível do reator. E aí, mais para frente do meu trabalho, teve uma parte muito importante de microscopia, né, de microscopia eletrônica de transmissão, de varredura, de AFM, que eu fazia o máximo de medida que eu conseguia, né, eu fazia medida no AFM, que é um microscópio de força atômica que tem lá na PUC, tentava aprender o máximo. Então, acho que hoje uma parte que eu gosto muito são essas duas áreas, a área tanto do crescimento, né, dos dispositivos, dos materiais, é uma parte que me encanta muito, e a parte de microscopia também. Então, eu fiz matéria de microscopia lá na engenharia de materiais, eu estou com um projeto aprovado, a pandemia travou um pouco, né, mas eu estou com um projeto aprovado no CBPF para aprender a mexer no microscópio eletrônico de transmissão. Eu acho que o próprio Imetro, que a Desirê trabalha, tem um laboratório de microscopia muito interessante também. São partes que me interessam, que eu vejo trabalhando também. Acho que foram leques que foram se abrindo com que eu trabalhei no mestrado, estou trabalhando no doutorado. Eu penso sobre isso também. Mas, enfim, como eu estou no começo do doutorado, eu tento focar um pouco em finalizar as matérias, na pesquisa, e tentar aprender tudo que eu posso, né, nesses 4 anos que eu ainda tenho para frente. 3 agora, um pouco. É isso. Muito bem. Obrigado, Bia. Agora, Desirê, por favor. Oi. Agora foi. Bia, o Edgar teve lá nesse laboratório há um tempo atrás. Um amigão meu trabalha com esse microscópio, é o Cerna. Depois, se você quiser contato, quando você precisar, me fala. Ele é super gente boa, só ele que trabalha lá. Ele é super tranquilo, gente boíssima, super acessível, tá? Bom, a minha pretensão é continuar trabalhando com metrologia. Nada impede, né, que eu dê aula também, que realmente é uma área que eu gosto e muitas pessoas às vezes nem se atentam na importância dela. Eu pude perceber isso muito quando eu fiz a pesquisa aí no Cefet. Eu não vou esquecer do dia que eu fui na turma de primeiro período com um questionário. Eu falei assim, vocês sabem o que é o sistema internacional? Aí todo mundo, aham, sei sim, pô. Falei, tranquilo então. Então aqui tem um questionário para vocês responderem. É para o meu TCC e tal, não sei o quê. Beleza. Quando eu peguei o questionário de volta, a maioria estava em branco. Aí você para pensar assim, cara, você não sabe o que é, né? Tipo, ou então as pessoas às vezes não sabem nem quais são as 7 unidades, grandezas, né, na verdade, básicas do sistema internacional. Enfim,
vou ficar aqui falando eternamente disso, mas a minha pretensão é continuar trabalhando no Inmetro, mesmo que seja como bolsista, caso não abra concurso, devido à situação atual do governo, né? A gente sabe bem como é que tá. Mas é isso. Trabalho, como eu já disse antes, eu trabalho com excelentes profissionais. Lá na divisão, existem alguns projetos que estão sendo desenvolvidos, né? Estão tendo oportunidade. Mesmo que não seja na área que eu atuo hoje em dia, se for uma outra área que tem oportunidade, a gente está aí sempre para aprender. Então, estamos aí. E é isso. Tá certo, Desirê. Muito obrigado. Agora, Gabriela. Oi, eu vi ali que a Camila é uma amiga minha. Ela tá ali falando com relação a prazos, cobrança, preocupação com bolsa e dificuldades financeiras. Bom, eu vou falar a minha história, o final da minha história na área da nuclear. Quando eu passei, você tinha que fazer uma inscrição dizendo se você gostaria de ganhar bolsa ou não. E eu marquei que sim. E aí, a gente estava tendo uma crise política na época. Foi assim que começou aqueles cortes de bolsas. E a UFRJ, o mestrado da engenharia nuclear, ganhou uma bolsa. E nós éramos 24. Dos 24, foram aprovados cerca de 20 bolsas. Assim, a pessoa leva a documentação, faz toda uma comprovação que se enquadra dentro do perfil para ganhar a bolsa, que de mestrado estava R$ 1.500. E aí, a gente, por exemplo, nós 4 somos moradores de Petrópolis, então temos que pensar no deslocamento, se vai ficar lá ou vai subir e descer, toda uma dinâmica para poder fazer o mestrado. No meu caso, eu fui aprovada para a bolsa porque a minha documentação estava toda correta, me enquadrava, porém, como teve uma bolsa, eu não ganhei. O critério que colocaram lá em ordem, eu não era a primeira da lista, então eu não ganhei. E isso implicou, porque eu estava trabalhando num lugar e o lugar faliu, e o lugar fechou. E aí juntaram as duas coisas, que foi o motivo pelo qual eu não continuei. Eu não tinha como continuar e, infelizmente, eu não concluí esse mestrado. Não significa que eu não vá tentar de novo ou tentar algo parecido, porque realmente, como eu disse, eu fiquei muito encantada com as possibilidades que tem lá dentro. Então, assim, o fator financeiro foi um exemplo do que aconteceu comigo. E eu vou falar, a minha turma de mestrado, eu fiz amizade com muitas pessoas de lá, e mais da metade saiu por conta disso. Por exemplo, tinha um colega meu, ele tinha filho, ele pediu demissão do emprego para fazer o mestrado. Chegou lá, descobriu que não tinha bolsa. O pessoal segurou o máximo que deu, mas muita gente não continuou por conta disso. E aí as pessoas começaram a faltar. Enfim, é bem complicado isso, né? Principalmente para quem mora longe, que era o meu caso, de subir e descer. E aí, no meu caso, fez diferença. Na questão profissional, que é a respeito da pergunta, por exemplo, existe uma faculdade, até na UFRJ, de física médica. Só que quem se forma em física médica não pode trabalhar em física médica. Foi isso que eu descobri lá. Eu fiquei pensando, poxa, eu faço licenciatura em física e eu saio podendo dar aula em qualquer lugar. Basta conseguir um emprego. E aí, pelo que eu descobri lá, a pessoa fez a faculdade de 4 anos de física médica e quando ela sai, ela não pode trabalhar em física médica. Porque é exigido pelas regras da área da nuclear que você tenha uma experiência de uma residência médica para poder fazer a física médica atuar nos lugares. E aí você faz tipo médico, você acaba a graduação, você tem que tentar fazer uma residência. No Rio de Janeiro, tinha em vários lugares. Tinha no... esqueci o nome agora, vou lembrar. E tem no INCA. Só que no INCA abrem 4 vagas por ano. Então, uma pessoa que, imagina, uma turma que forma ao longo de um determinado tempo, abrem 4 vagas por ano para a pessoa fazer a residência na área de física médica, para poder atuar como físico médico. Aí ele vai escolher entre radioterapia ou imagem. Trabalhar com imagem é trabalhar com melhorar a qualidade dos exames de imagem que a gente faz.
Então, assim, o mercado de trabalho, ele pode se tornar promissor se a pessoa realmente quiser investir naquela área de física médica e tentar fazer esse processo seletivo para o INCA. Um colega meu, que é aqui de Petrópolis, que eu conheci ele no mestrado, ele fez o mestrado comigo, ele continuou, assim que ele terminou o mestrado, ele conseguiu passar para o INCA, para essas 4 vagas, e ele está lá agora, e ele acaba no final desse ano. Então, assim, existem algumas possibilidades. A outra, né, para nossa área, que a gente já é professor, é tentar usar o mestrado para conseguir dar aula no ensino superior, porque um colega meu conversou comigo, até um professor da Estácio, falando que para dar aula no ensino superior, um exemplo de uma faculdade particular, você tem que ter uma pós-graduação, não necessariamente um mestrado. Porém, se você tiver um mestrado, a instituição, em ter você lá, ela ganha uma pontuação, porque você é mestre. E essa pontuação aumenta se você for doutor. Então, eles vão preferir contratar doutores por conta da pontuação da universidade em relação a isso. Mas quando você tem uma formação muito específica, talvez se você não tiver um doutorado, já é alguma coisa para tentar concorrer a uma vaga para dar aula no nível superior numa faculdade particular, por exemplo. Porque as públicas a gente sabe que é através de concurso. E aí é isso, a questão profissional que eu acho é essa que auxilia sim. E a gente, ó, outra coisa, para quem dá aula. Quando você fala que tem mestrado, tem uma pós-graduação, qualquer coisa assim, valoriza o seu currículo. E a escola, assim, como que eu vou dizer, a gente é uma cidade muito pequena, né? A escola fica assim, meu professor tem isso, meu professor tem aquilo. Então, acontece muito isso sim, porque a gente mora numa cidade pequena. E outra coisa que eu gostaria de falar para nós colegas físicos é que já temos muitos físicos em Petrópolis, então assim, eu sugiro mesmo que vocês estudem pós-graduação e essas coisas, porque o mercado de trabalho na área da física, a gente não tem tanta escola assim. E eu acho super válido tentar crescer na carreira e não pensar só ficar ainda dando aula no ensino médio. Eu não sei que realmente o sonho da pessoa seja esse, né? Mas eu acho que a gente sempre pode pensar em crescer e tudo mais. Então, é isso, eu acho. Tá certo, Gabi. Obrigado pelo seu ponto de vista e também ter colocado a sua experiência de alguns colegas seus. Vou passar para o Nicolau para fechar essa rodada. Então, eu acho que eu posso pegar um pouco do que a Bia falou, acho que a Desirê também falou a respeito dos projetos. Uma forma de aproximar do LNCC, aproximar de uma empresa, é através de algum tipo de projeto, e no LNCC tem bastante. A gente tem alguns projetos com a Petrobras, por exemplo, que inclusive eu acho até que alguns deles têm a ver com a radiografia de pedra aí, que a Gabi estava falando, que é tentar criar um modelo ali para tentar ter uma melhor imagem, né? Então, lá no LNCC, a gente tem uma riqueza até em projetos, porque a Bia estava falando que tipo, é um caminho muito natural, e realmente é um caminho muito natural no Brasil, de você fazer mestrado, doutorado e acabar indo para uma universidade pública, mas não é o caso do LNCC, que é um laboratório, sabe, nacional de computação científica. Ele é um laboratório, então ele não tem vínculo com graduação, ele não tem um vínculo de uma universidade. E lá sim eu conheci alguns pesquisadores, mas são os casos raros, né? São os casos raros onde a pessoa consegue um concurso público, igual a Gabi falou, para uma região específica onde não precisa ser professor, que a requisição grande mesmo, no fundo, é para faculdade, para universidade. E aí, então, assim, eu diria que a gente tem projetos que aproximam, sim, e que te fazem tentar atuar. As empresas, elas também, eu já vi casos em que as empresas querem, por exemplo, hoje em dia, sobre o machine learning. Basicamente, muitas empresas estão querendo profissionais que saibam machine learning. Então, já tem casos de alguns conhecidos que, assim, uma pessoa da biologia que estudou lá, que estudou machine learning, fez o trabalho, foi trabalhar numa empresa privada, por exemplo.
mas isso é uma iniciativa mais pessoal, até onde eu já vi, né, do que uma iniciativa do laboratório. O laboratório você tem o acesso ali, você acaba conhecendo, você tem o projeto, mas eu nunca vi esse vínculo. Assim, é uma experiência minha que muito provavelmente pode não estar se encaixando para todos os alunos ali. Assim, acho que comentando um pouquinho o que a Gabi falou a respeito de crescer na vida, eu acho que existem meios de crescer também, ainda atuando no ensino médio, sabe? De fato, é uma cidade pequena. Eu tenho um mestrado que basicamente não tem a ver com a minha área de ensino, né? Mas eu já levei muito daquilo que eu aprendi lá para a sala de aula, sabe? Eu tenho certeza que essa experiência, assim como a Bia sempre fala ali, que é muito bom ter várias experiências diferentes. Sim, quando você tem uma experiência numa área totalmente diferente da sua, te faz abrir, te faz ter um foco muito maior. Eu falo da Bia porque eu me identifico muito com ela, que, igual ela disse, 2 anos de PIBID, eu também fiz 2 anos de PIBID. 2 anos de IC, eu também fiz 2 anos de IC. E aí lá captando, procurando disciplinas diferentes na faculdade e até encontrar aquela que se identifica. Então, eu acho que em termos gerais, a pós-graduação te ajuda a te abrir esse olhar mesmo, de procurar novas coisas. A Camila tinha comentado a respeito achei legal a pergunta dela. Cadê? Ela tinha até uma errata depois. Ela colocou assim: o que vocês fariam diferente na pós, sem prazos, cobranças, preocupação com bolsa ou dificuldade financeira? Não, eu achei sensacional, porque é uma pergunta de alguém que está vivendo a coisa, né? Que teve cobrança de prazo, que teve pressão de bolsa. E é assim, talvez eu acho que, em meu caso, na minha posição, eu acho que eu teria esperado um pouco, ido com um pouco mais de calma. Como eu disse, eu já reprovei em disciplina do mestrado, eu atrasei o meu mestrado. Na questão de poder conhecer melhor o ambiente, começar a se adaptar aos poucos, que eu acho que é hoje o que o Cefet tenta fazer ali na graduação, né? As primeiras disciplinas, aquelas disciplinas que tentam te inteirar, sabe? Não já jogando cálculo 1 como era antigamente, tendo não sei se hoje ainda chama de pré-cálculo, não sei como é que está a situação, mas de te inteirando aos poucos. Então, essa seria a minha posição para a pós-graduação hoje em dia, que é o que eu pretendo no meu doutorado. Pretendo cursar doutorado, mas, de fato, conhecer aos poucos, entrar aos poucos e ir me adaptando. Uma expressão que vocês falaram do Rodrigão. Uma vez eu ouvi ele falar isso e eu amei. Termalizar. Se adaptar à temperatura do meio ali. Então, é um pouco sobre isso. Isso seria a forma que eu veria diferente hoje uma pós-graduação. É isso. Valeu. Obrigado, Nicolau. Então, vocês já acabaram interagindo, né? Acho que a Gabi falou e o Nicolau acabou respondendo as perguntas da Camila. Ela fez uma outra pergunta, se é comum consultoria na área de física. Algum de vocês quer responder? Eu nunca fiz. Então, bom, falando rapidamente, né, o mercado de física é um pouco ingrato no Brasil, tá? No Brasil, eu também acho muito complicado e difícil as empresas interagirem com cientistas das áreas científicas mais básicas, né? Física, química, biologia. Infelizmente, no Brasil, a gente não é muito reconhecido, assim como essa área de pesquisa, né, não é muito conhecida pelas empresas, ou até conhecida e ignorada, vamos dizer assim, né? Talvez propositalmente, assim, na falta de ter áreas e setores de pesquisa e desenvolvimento, né? No Brasil, tem poucas empresas que têm setores de pesquisa e desenvolvimento, e acaba que a gente não tem uma abertura tão grande, um mercado tão grande para atuar como pesquisador fora da universidade, como a Beatriz falou. E aí, trazendo um pouco da fala do Nicolau,
lá fora, né, assim, eu conheço alguns colegas que estão na Europa, o cientista de dados, né, como o Nicolau está se formando agora, ele é caçado a unhas e dentes lá, né? Esse meu colega trabalha, ele dá consultoria nessa área de machine learning e tal, e ele diz que por semana ele tem mais de 5 convites de empresas diferentes no LinkedIn dele para trabalhar. Então, assim, infelizmente, a nossa cultura, né, a cultura das empresas no Brasil, elas não são de trazer o pesquisador para dentro da empresa e desenvolver os seus produtos, seus processos e inovações, né, e simplesmente trazer muita coisa de fora copiada, né? Vou Então, diga. fazer um comentário. Se eu não me engano, acho que a profissão físico, ela foi, não é oficializada, mas ela foi regulamentada, se eu não me engano, não tem nem 2 anos, né? Se alguém Por tiver aí, com... tem pouco tempo. Eu não sei exatamente também qual foi a data, mas é por aí. 4 anos, 5 anos, talvez. 4 anos já? Talvez já seja algo dessa ordem. O Mondaine talvez saiba informar para a gente aí. Bom, e o Felipe Cariús mencionou que não pessoalmente, né, nunca viu a questão da consultoria, mas já testemunhou outros setores, como, por exemplo, um advogado que usou mecânica na defesa de um caso para analisar, e usou certo. Bom, enfim. O Felipe falou que ele mesmo, o Felipe Cariús falou que ele mesmo ajudou um advogado, pelo que eu entendi, com conceitos de mecânica. Interessante, interessante. O Mondaine também já usou física como recurso de uma multa, né? Acho que foi o pai dele que ele mencionou para mim uma vez, se não me engano, que aí depois, inclusive, ganhou o recurso, né? Legal. Mas infelizmente não, assim, como atividade remunerada, infelizmente não tem esse reconhecimento, né? Como o Nicolau falou, a profissão começou a ser reconhecida há pouco tempo. Enfim, talvez leve um tempo aí para essa cultura se espalhar. Bom, e aí, gente, vamos seguir para o último ponto, que é basicamente uma despedida e vocês falarem um pouco sobre o tópico de pesquisa de vocês. Então, já vou abrir palavra para cada um individualmente, falar um pouco sobre o seu tema de estudo e já pelo avançado da hora aí, como a gente tem em torno de 15 minutos, fazer igual empresa, né? Aquele cara que tem uma oportunidade para falar no elevador rapidinho, fazer aquele que chama de pitch. Então, tentem falar o pitch para vender o peixe de vocês aí sobre o tema de estudo e vamos encarar isso mais ou menos como uma despedida. Depois que vocês falarem, eu vou fazer a divulgação do próximo seminário. Se eu não me engano, agora a gente começa com a Desirê, né? Vai lá, Desirê. Obrigado. Bom, o tema do meu projeto é meio longo, ele mudou, então eu vou ler aqui que eu ainda não gravei, tá? Caracterização dos fatores que influenciam as medições de frequência de um laser de diodo estabilizado por absorção saturada em célula de vapor de césio para aplicação em um relógio atômico. Bom, é o seguinte, respirei. Lá no laboratório, a gente tem um relógio atômico para a realização do estrito senso da grandeza do segundo. Então, tem um relógio atômico comercial, que é o fabricado por empresa, e também tem um relógio atômico mesmo. No caso, ele tem uma mesa ótica. Nessa mesa ótica tem todos os componentes que auxiliam na transição dos átomos de césio, né, na transição hiperfina. E o que eu analiso são os efeitos que influenciam a transição desse átomo de césio nessa saturação, né, que tem uma ampola com átomos de césio, elas entram em contato com lasers de diodo. Então, os fatores principais são a temperatura, a variação da temperatura dessa célula, que ela pode variar com a temperatura da sala, né? Uma temperatura brusca, a variação de temperatura brusca pode ocasionar uma variação na pressão de dentro da célula, nos átomos de dentro da célula, e também é uma variação na corrente que, né, vai variar a potência do laser. Com isso, satura mais ou menos os meus átomos.
Só que aí o que acontece? Em várias literaturas, ao longo da pesquisa, elas utilizam a saturação, essa espectroscopia de saturação, porém, elas não fazem uma análise metrológica. O que isso significa? Lá no Metro, né, vocês já devem, não sei se vocês já devem ter ouvido falar do Guia de Incerteza de Medição, onde a gente faz uma análise de incertezas das medições. Então, por exemplo, eu faço medições ao longo de, sei lá, uma semana. Então, eu faço 10 repetições ao longo de uma semana da frequência, ou da temperatura, ou da corrente. E eu vou analisar as incertezas de cada um desses componentes, para ver quais deles podem influenciar mais ou menos no fator de influência que eu desejo analisar. Então, normalmente, nas literaturas, eles só vão analisar o ruído, ou da minha frequência, ou da minha corrente, e eles jogam isso num artigo e utilizam isso só como resultado. Porém, não tem uma confiabilidade metrológica real que aquele fator influencia mais ou menos. Então, o meu trabalho ele vai contribuir com isso. O fator X ele influencia mais por causa disso, disso e disso, porque a incerteza de medição dele é tanto. Então, a gente pode colocar um componente além para melhorar o funcionamento do equipamento assim, 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 assado. E é isso. Se alguém tiver interesse em conhecer, fica à vontade e depois a gente conversa. Muito bem, Desirê. Obrigado, viu? Obrigado pela participação também. Obrigada pelo convite. Valeu. Gabriela. Oi, gente. Então, a minha vinda hoje aqui, né, fazer parte dessa mesa redonda, foi mais com o objetivo de fazer divulgação desse mestrado, dessa chance, né, que é para a área, né, de física, podendo estender para pessoas formadas em engenharias e outras que eu não lembro. Então, assim, eu não tenho um artigo, não tenho um trabalho publicado porque eu não dei continuidade. Então, assim, eu acho que hoje a minha proposta mesmo era vir fazer a divulgação de uma área diferente, que acho que durante a nossa graduação, não sei vocês, mas eu não conhecia essa parte da física médica e de toda essa possibilidade de avançar na carreira e de construir um futuro diferente do que a maioria, porque quando a gente está no PIBID, a gente conhece toda a parte de pós-graduação, fala como que é a parte de ensino e tudo mais. E as iniciações científicas que vocês presenciaram aí, eu pelo menos não vi ninguém falando dessa área. Então, acho interessante, quem tiver interesse, pesquisar sobre. Não tem só na engenharia nuclear da UFRJ, uma esquina depois na rua, tem o Instituto de Energia Nuclear, que é o IEM, que também oferece mestrado na mesma área, que também faz processo seletivo anual, porém ela não tem doutorado. Então, assim, quem tem interesse nessa área pode pensar em fazer ou na engenharia nuclear ou no próprio IEM. Ainda tem o Instituto de Radioterapia e Dosimetria, IRD, que acho que está na Barra do Tijuca, que também tem mestrado e doutorado. Todos ligados nessa área de física médica. Então fica aí. É uma área diferente. E quem tiver interesse é novo, né? Não tem tanta gente. E é isso. Muito bem, Gabi. Obrigado. Você se propôs a fazer isso e fez muito bem. Muito obrigado pelas suas palavras e por estar aqui conosco, viu? Bem, agora, Nicolau. Libera o slide aí para mim. Alguém saiu? Sim, só um minutinho. Eu prometo que eu vou ser bastante rápido. Microfone aqui. Eu prometo ser bastante rápido para falar do meu tema, né? Mas como o Misha disse pra gente, estou tentando vender meu peixe aqui, né? Falar, olha como é importante. E a importância, por exemplo, do meu trabalho
Meu trabalho ele está permeando uma área que é basicamente uma área de tentar descobrir novos potenciais fármacos, seja para uma doença, por exemplo, Alzheimer, seja, por exemplo, como um vírus, aqui como a gente tem o Covid. E aí, a importância do meu trabalho, ela basicamente se encontra nessa frase aqui, ó. Tentar desenvolver uma abordagem que ela seja rápida, barata e que não vai substituir a experimentação. Por isso ela é computacional. Ela é uma técnica que vai tentar agilizar o processo. Por quê? Se eu fosse tentar pegar toda a molécula de remédio e tentasse jogar agora no Covid para ver que resultado eu teria um gasto de material, eu teria um gasto de tempo, eu teria um gasto muito grande nesses quesitos. Então, a gente utiliza uma abordagem mais rápida, que é computacional, e que ela é mais barata também, sem o uso de materiais. Assim permitindo como eu poderia dizer, assim permitindo uma aceleração desse processo de desenvolvimento de um remédio, por exemplo. Então, como já mostrado, essa daí está a importância mesmo dele. E outro fator, o que eu trabalhei especificamente? Eu trabalhei especificamente com machine learning, né, como o Misha falou, tentando encontrar uma métrica que ainda seja mais rápida do que as métricas comuns. Então, por isso dali a função. Eu trabalhei tentando desenvolver uma função que tentasse encontrar um resultado de um remédio bom muito rápido. Porque se vocês olharem para cá, por exemplo, a gente tem um funil ali. Por quê? Esse funil é basicamente poder computacional também gasta dinheiro, poder computacional também gasta tempo. É colocar vários potenciais fármacos ali, várias potenciais moléculas, e essas moléculas ali interagindo é a energia. Aí eu trabalho com energia. A energia que vai ser a energia da melhor molécula vai ser aquela que tiver a menor energia. Então é um potencial que a gente tem. Então, no final da história, utilizando machine learning para tentar agilizar esse processo de encontrar um fármaco. É isso. Muito bem, Nicolau. Obrigado, viu, por trazer essas experiências Falou. nessa área e num laboratório tão importante aqui em Petrópolis, né? Que é o Laboratório Nacional de Computação Científica, o pessoal também conhecer um pouquinho aí. Agora eu vou passar a palavra para a Bia e já vou também mencionar que eu estou deixando um slide na tela da divulgação do próximo seminário. Eu vou falar um pouquinho sobre ele quando a Bia terminar de falar. Vai lá, Bia. Tá, quem assistiu semana passada vai ouvir eu repetir um pouquinho o meu trabalho de novo, mas eu trabalho no laboratório de semicondutores da PUC-Rio, né? A gente trabalha com materiais 3,5 da tabela periódica, né? Com ligas semicondutores para célula solar, fotodetetor, né? Tem essas duas linhas de pesquisas grandes lá no laboratório. Eu especificamente trabalho com células solares de banda intermediária, né? Que são células solares da terceira geração, que, simplificando, vai inserir níveis de energia a mais, né, nessa célula solar, possibilitando a absorção de fótons, de mais fótons no espectro solar. E a ideia disso é conseguir aumentar a fotocorrente do dispositivo, aumentar toda a eficiência, né, que a gente quer sempre aumentar a eficiência da célula solar. O meu trabalho de mestrado ficou muito focado nesses níveis de energia, né, que são inseridos a partir de pontos quânticos na estrutura. Então, eu estudei bastante esses pontos quânticos com microscopia, medidas de fotoluminescência e toda a parte do crescimento, que são pontos quânticos em NaSP, né, índio, arsênio e fósforo. E aí fiz simulações também computacionais, variando a porcentagem de arsênio na liga, para entender como esse gap varia, como essas energias de transição varia, junto com a parte do crescimento, e tentar. Esses pontos quânticos, né, são estruturas tridimensionais que inserem muitos defeitos na estrutura. Então, grande parte do meu trabalho de mestrado foi tentar diminuir esses defeitos que esses pontos quânticos inserem na minha estrutura, que é cristalina, né? É uma estrutura periódica. E é basicamente isso, né? Tentando simplificar ao máximo. É trabalhar com essas estruturas, diminuir os defeitos, conseguir os gaps de energia ideais para conseguir uma célula solar com uma eficiência
legal, uma eficiência, tentar aumentar a eficiência dessas células solares. Então, é isso. Muito bem, gente. Muito orgulho de vocês, como muitos professores já colocaram ali no chat, colegas. Muito bom ver vocês criando as próprias asas, seguindo o caminho de vocês. A gente fica muito feliz. E que vocês tenham muito sucesso, viu, na carreira de vocês, tanto aí na finalização, né? A maioria aí de vocês finalizando, maioria não, metade, né? Exatamente. Finalizando o processo do mestrado, a Bia no começo do doutorado. A Gabi trouxe para a gente uma experiência muito legal, os colegas dela, dos colegas dela, e com certeza também, quem sabe no futuro vai voltar a passear aí nesse mundo acadêmico. Quer dizer, também está fazendo ali a segunda graduação, que também é um esforço muito interessante, parabéns por isso. Então, gostaria muito de agradecer a todos vocês por compartilhar essa experiência com a gente, passar esse tempinho aqui com a gente, a todos da plateia, que também aguentaram aí até 9 horas, e vou finalizar aqui fazendo a divulgação do próximo seminário, o slide está na tela, e vou abrir a palavra aqui para o professor Glauco, que vai trazer para a gente, né, esse seminário foi uma proposta dele, a comemoração aí dos 10 anos de PIBID. E aí, Glauco, pode ficar à vontade para entrar conosco aí e falar sobre o seminário da semana que vem. Olá, pessoal. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite a galera que apresentou aí. Muito bacana. Como o Daniel falou, também fico super orgulhoso. Os 4 foram companheiros de sala de aula durante a graduação. Trabalhamos junto em várias disciplinas. Então, assim, realmente é muito legal passar por esse momento e assistir aí todos tão adultos dando seminário e compartilhando as experiências. Realmente eu fico muito feliz. Então, na semana que vem, a gente vai, então, comemorar aí os 10 anos do PIBID. A gente ia fazer isso em março. A gente criou uma comissão ano passado, composta por alguns bolsistas da época, né, do PIBID, da época em 2019. Alguns supervisores também. O pessoal chegou a criar um perfil no Instagram, mas aí a pandemia veio e nos pegou assim, né, de sorrateira, e a gente ficou. E aí a gente conversando e achou melhor então fazer, para não passar em branco completamente, aproveitar o espaço do seminário, que as pessoas já estão mais ou menos mobilizadas para nesse momento, e fazer então uma comemoração virtual. Não é uma celebração solene, não é nada, mas é uma comemoração para a gente não passar em branco dos 10 anos do PIBID no Cefet. E aí, assim, então fica o convite das pessoas chamarem aí quem participou do PIBID, tanto em Friburgo quanto em Petrópolis, para a gente comparecer semana que vem, estourar aqui o número de participantes, né, a ponto de a gente ficar depois disputando, não tem que sair um para entrar outro e tá. Então, acho que o limite é 75, né, uma coisa assim. E aí, para a gente realmente fazer uma coisa bacana dentro daquilo que o momento nos permite, né? Então, um pouco essa ideia. Algumas pessoas vão falar, uns convidados outros, mas a ideia é de que seja um espaço aberto para a galera comentar as histórias, das mais legais às mais bizarras que sempre acontecem, né? Então, é um pouco isso. Então, eu vou apresentar alguns dados interessantes que o Alexandre Ponciano, ele no trabalho de IC dele, ele desenvolveu alguns dados dos últimos 10 anos. Vou mostrar algumas coisas bacanas e depois a gente vai falando e vai abrir a palavra para todo mundo, certo? Então, vou combinar com o Daniel a dinâmica. A gente vai tentar exibir aqui um documentário que a gente produziu há uns 2 anos atrás, que era sempre esperando esse momento para poder fazer o grande premiere, e nunca veio. Aí estou começando já os comentários ali, né, no chat, né? O churrasco foi escondido. Enfim, essas coisas. Então é isso, assim, fica o convite para a gente poder realmente participar aí desse momento virtual, né? E depois, quando a gente voltar na nossa forma de ser presencial, a gente faz uma grande aglomeração e faz um coquetel, faz um churrasco, o que for. Tá bom?